Boa tarde. Eu estou em desvantagem porque eu não vim de bermuda, né? Não imaginava que íamos ter um tempo tão errático que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Alternamos frio com calor, temperaturas que vão a 35 graus, depois caem a 17. Para pessoas com um passado asmático como eu, esse momento de vida não é muito agradável. Enfim, estou aqui, sobrevivendo heroicamente. Quem sou eu? Eu sou um carioca que se mudou para São Paulo, 1º de janeiro de 61. Sou casado com a mesma mulher há 57 anos. Tenho 4 filhos, 2 filhas, 2 filhos. A mais velha, 56, e uma escadinha de até 52. Tenho 6 netos, 4 netas e 2 netos. A mais velha tem 22 anos, e o neto mais novo tem 8 anos, 9 anos. Estudei no Colégio Malé Soares, do Rio de Janeiro. Fiz primário, ginásio e científico no Colégio Malé Soares, no Colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro. Repeti um ano no 2º ano científico. Eu tinha asma, não pude dedicar aos estudos e fui reprovado. Repetir ano naquela época era uma coisa muito rara, e hoje mais rara ainda, mas eu perdi um ano. Meu pai formou-se em engenharia em 1924 na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Imaginem vocês, quantos brasileiros, então, se formaram em engenharia no exterior. Meu pai foi convidado por um primo com que ele convivia e foram financiados por parte mais abonada da família. 1924. Eu nasci em 34, portanto, 10 anos depois eu nasci. Meu pai voltou para o Brasil depois de ter trabalhado na indústria de ferro do Colorado, em Minas, não sei o quê, e exerceu uma profissão de engenheiro civil no Rio de Janeiro, fazendo pequenas construções. Chegou a hora de tomar a decisão que todos vocês já tomaram. Where to go? Que curso seguir? E não é que eu tivesse nenhuma vocação pré-determinada para engenharia. Mas o fato do meu pai ser engenheiro, ter estudado no exterior, isso, à época, era sempre uma situação que estimulava a continuidade da carreira. Na época, eu tentei o vestibular no último ano científico, na época existia o científico, e quase passei no vestibular, quase. Não passei por médias, tanto na Nacional de Engenharia como na PUC. Se eu tivesse tido um pouco mais de confiança, teria passado. Eu não estaria falando com vocês aqui hoje, porque seria um engenheiro. Bom, achei que, fazendo o ano seguinte de cursinho, eu não teria o menor problema em passar no vestibular. Fui eliminado nas eliminatórias. Na época tinha um processo que você fazia as primeiras provas e era eliminado. Fui tentar o vestibular em São Carlos, fui reprovado na Universidade de São Carlos. Desesperado, achei que eu tinha que trabalhar. Meu pai não estava passando uma fase financeiramente sólida, com muitos problemas nas obras, e eu me senti um estorvo, um peso para a minha família. Abri o jornal, depois que eu fui reprovado. Cantar propriamente não é minha. Mas, enfim, abri o jornal, tinha uma oferta de ser despachante no aeroporto Santos Dumont da Companhia Nacional de Transportes Aéreos, entrando às 3 da madrugada e saindo às 9. Eu digo, bom, isso vai me permitir continuar estudando e, ao mesmo tempo, ter um mínimo de sustentação para minha família. Cheguei na Franklin Roosevelt, não imaginei que pudesse ter tanta gente interessada num carro como esse, mas fiz. Semana depois me chamaram e disseram, olha, o senhor está super qualificado para essa função de despachante no aeroporto. Nós vamos lhe dar uma função de escriturário, de despachante para ser para escriturário no escritório da Nacional de Transportes Aéreos, onde eu via
o aeroporto Santos Dumont. A Nacional de Transportes Aéreos sumiu, foi absorvida mais tarde por uma empresa. Insuflado por esse momento de melhorar minha credibilidade, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar na Companhia Nacional de Transportes Aéreos, vi um anúncio do Stand Furchenthal, que era um escritório de seleção de pessoas contratadas pelo Citibank, onde o Citibank, então, considerado dos bancos mais bem reputados do Rio de Janeiro, lembre-se que eu estou falando isso em 1955, 56, né? E bancos estrangeiros eram importantes no Rio, e o banco brasileiro mais importante era o Banco do Brasil. Fazer concurso para o Banco do Brasil era tão importante como fazer concurso para alguma empresa pública. O anúncio do Citibank anunciava estágio para trainees. Então, resolvi fazer esse concurso e fui aprovado. Portanto, que a minha experiência aérea durou somente uma semana na Nacional de Transporte Aéreo. Na semana seguinte, já estava trabalhando no Citibank como estagiário em várias áreas. E aí realmente comecei a readquirir um pouco de autoconfiança, que eu acho uma coisa que é importante na vida de todos nós. Nós não podemos ser pessimistas, mas também não podemos ser autoconfiantes em excesso. Temos que ter esse equilíbrio, que aliás é uma das coisas mais difíceis de falar e difícil de conseguir. No segundo ano de economia, aliás, aí fiz vestibular para economia. Lembre-se que à época tinham pouquíssimas alternativas. Você tinha direito, medicina, engenharia, e os outros cursos eram pouco. A administração de empresas praticamente não existia, que depois veio a ser, continua sendo uma das opções mais importantes. Então, e economia. E um dos colegas meus que tinha passado esse mesmo périplo de reprovação, disse, vamos fazer o vestibular de economia. E olha, aí o Jacques me provocava outro dia, quais são os fatores determinantes na sua vida, que mudaram a sua vida. Um deles foi ter decidido estudar economia. Não que eu tivesse revelado alguns pendores especiais para a economia, mas a economia fui bom aluno. E tive sorte que a Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha como professores pessoas que vocês devem ter ouvido falar, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, Julian Chassel na área de estatística, Antônio Dias Leite, que foi ministro da Indústria da Minas e Energia, Paulo Lira, que foi presidente do Banco Central, o Chassel já falei, mas enfim, Casimiro Ribeiro, que foi vice-presidente do FINAS e era diretor do Banco Central. Quer dizer, é uma coisa que quando eu vejo alguns colegas meus, filhos, mandando os filhos estudarem no exterior, eu sempre fico com uma dúvida, porque será bom você ir estudar no exterior direto, sem ter estudado um pouco no seu país? Quando olho a experiência do meu pai, estudou no exterior, veio para o Brasil, ele era um peixe fora d'água. Eu estou falando isso porque o convívio universitário, o convívio com os professores no Brasil, desde que você não esteja pensando que vai sair do país, é realmente uma coisa importante. Porque hoje nós usamos com muita facilidade a expressão fulano é muito meu amigo. Ora, vamos ser realistas. Se nós peneirarmos quantos amigos realmente nós temos, eu digo, amigo é aquele que o dia que eu morrer vai estar segurando a alça do meu caixão. Se eu não for cremado, né, que eu não decidi ainda, né, mas enfim, ainda tem tempo. Espero que ainda tenha tempo. Muito embora meus pais estejam lá no Morumbi me esperando, apesar de não serem torcedores de São Paulo. Bom, em resumo, eis-me assim, estudando economia, com bons professores, colegas que se tornaram pessoas reputadas do Brasil. Carlos Moacir Gomes de Almeida, fundador da Gafisa, uma das grandes empreendedoras imobiliárias do país. Maria Conceição Tavares, que todos aqueles que tinham algum interesse por economia conhecem. Enfim, Thomas Iner, que foi presidente do Unibanco. Então, esse grupo que eu estudava, então vocês que estão aqui juntos, ter um grupo de estudo é a coisa mais generosa que pode haver. Esse intercâmbio de ideias, você não ficar isolado com uma pessoa que você não conhece, trocar ideia. É verdade que em alguns grupos de trabalho que eu ia, as pessoas estavam mais interessadas na hora de lanchar, mas de qualquer maneira era importante você ter esse grupo de trabalho. No segundo ano de economia,
eis-me no Citibank, uma carreira, entre aspas, promissora, quando um colega meu, chamado Luiz Paulo Sampaio, o pai tinha sido, foi a época que era presidente da Paner, virou para mim e disse: olha, tem uma empresa de investimento chamada Deltec, que está querendo buscar formação, pessoas com formação econômica para estruturar o departamento técnico. Você gostaria de arriscar? A reprovação em casa foi absoluta, total e irrestrita. Meus pais acharam: Deltec, isso é fabricante de geladeira, o que é, o que se fabrica e tal. E eu expliquei. Eu disse: olha, pai, eu acho o seguinte, a Deltec se propõe a criar um mercado de capitais no país. Ela propõe a estimular a criação de poupança e que as pessoas que proparem investam em ações, criem um mercado de capitais no país. Ela administra fundos de investimento. Quer dizer, olhando para frente do Brasil, eu acho que isso tem tudo a ver com o potencial futuro que o país tem. De modo que, contra as recomendações paternas e maternas, renuncio ao Citibank, tinha tido uma carreira favorável, eram bons colegas, mas pessoas que eu não sentia que tivessem grandes ambições. Grande parte deles, a preocupação: quantos anos mais eu vou trabalhar antes de me aposentar? E tinha um grupo, né? A última área que eu tomei participação como estagiário era a área de contabilidade. E tinha um contador espanhol que se chamava Sr. Caplon, que ficava no vértice da sala, e ele era muito metódico. Rigorosamente, entre 5 para as 13 e 3 e 5, ele botava um jornal debaixo do braço e se dirigia ao toalete masculino. Na época existia toalete masculino e feminino. Vocês podem imaginar o que ele ia fazer. Então, as pessoas do meu grupo apostavam: hoje vai ser 5 para as 3 ou 3 e 5. Eu fiquei pensando: será que esse é o meu futuro? Eu acho que eu mereço alguma coisa melhor. Tomei a decisão, fui para a Deltec. A Deltec havia começado em 1946 por 2 banqueiros americanos que vieram para o Brasil e acharam que o Brasil tinha um potencial de criar um mercado de capitais. E vieram aqui para vender debêntures, bonds de companhias americanas. Primeiro foram na Argentina, é curioso isso. A ideia inicial da Deltec foi começar na Argentina e não no Brasil. Sabe por que desistiram da Argentina? Curioso. Porque eles acharam que, à época, o peronismo já estava começando a botar suas manguinhas de fora. Eles achavam muito difícil que o país se desenvolvesse sob as asas do peronismo. Então, resolveram criar a Deltec no Brasil. A Deltec começou a vender ações de porta em porta. Abrimos o capital da Arno, Squibb, Manufatura Brinquedos Estrela, das companhias de força e luz, da companhia telefônica, e as vendas eram feitas por vendedores especialmente preparados, que iam de porta em porta vendendo ações. Parênteses. Onde a poupança se concentrava nessa época de 1958, 59, 60? Não existia carência de poupança. Os bancos mal remuneravam um depósito a prazo, praticamente não levavam em consideração inflação. As pessoas investiam muito em imóveis, dentro da tradição lusitana que nos orientou, dos portugueses, que são muito ligados à questão da retenção de propriedade imobiliária. Então, das primeiras coisas que eu fiz quando fui chamado a trabalhar na Deltec, antes mesmo de começar a organizar o departamento técnico, era dar aula para os corretores para que eles argumentassem a favor do mercado de ações contra o mercado de imóveis. E o meu argumento era sempre o seguinte: escuta, bem ou mal, o mercado de ações você tem visibilidade, você tem a cotação em bolsa. Diariamente você pode avaliar seu patrimônio. Imóveis, a médio e longo prazo, é um bom investimento, mas você não tem liquidez. E quando você pensa que tem liquidez, você nunca encontra a liquidez que você imaginava que ia ter. Esse tem sido um argumento principal. As pessoas estavam muito acostumadas a ter renda. A Deltec lançou as ações preferenciais com 12% de dividendo, que na época você oferecer um rendimento era importante para motivar as pessoas a investirem. E assim foi. Depois, as empresas mais arriscadas, nós oferecíamos 18% com dividendo cumulativo, e a vantagem é que, no caso da empresa deixar de existir, você teria a prioridade de receber o valor do seu ativo na frente dos outros.
Até isso foi até 1960, 61. 61 criam-se no Brasil as letras de câmbio. As letras de câmbio, com desconto, vieram bypassar a lei da usura. A lei da usura não permitia que você oferecesse rendimentos superiores a 12%. E com isso, realmente, vender ações no Brasil ficou inviável. Nesse meio tempo, o departamento técnico da Deltec tinha sido transferido do Rio de Janeiro para São Paulo, razão pela qual eu me formei e vim para São Paulo. Portanto, as letras de câmbio e os títulos de renda fixa em geral tiveram um papel muito negativo para o mercado de renda variável vender ações, porque você não podia oferecer um rendimento compatível. Assim foi até 65. 65, o professor Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, no governo Castelo Branco, fazem a reforma da lei do mercado de capitais e criam a lei 4728. Isso foi um estímulo, criou bancos de investimento, criou debêntures, acabou com a hereditariedade dos corretores de valores. São detalhes que eu acho que não vale a pena ver. De qualquer maneira, a Deltec já tinha experiência acumulada, junta-se então o Banco Moreira Salles e forma o Banco de Investimento do Brasil, que foi pioneiro na área de investimento, e eu, com armas e bagagens, saí da Deltec e fui para o BIB, Banco de Investimento do Brasil, que mais tarde se transformou parte do conglomerado Unibanco. No BIB se juntaram também a ICOME, que era do Antunes, a Brascan, que era da Light, e a IBEC, que era do Grupo Rockefeller. De uma hora para outra, passei a administrar o maior fundo de investimentos na América Latina, que era o Fundo Crescim. Muito bem, assim foi. Os anos 67 a 70 foram anos espetaculares no Brasil, um crescimento exponencial do mercado, muita especulação. Houve o famoso decreto, que vocês não devem estar informados, que é o Decreto-Lei 157, que permitia nada mais, nada menos, que você, do seu imposto de renda, aplicasse 10% no fundo de investimentos. Quer dizer, era win-win situation, você não podia perder. Ou você pagava 100 ou pagava 90, sendo que esses 10 eram um fundo de investimentos especialmente criado e que você já tinha resgate daqui a 5 anos e, no entanto, poderia poupar 10% do seu imposto de renda. Isso provocou uma espiral inflacionária e especulativa da Bolsa, que foi de 67 até 71. E isso foi as pessoas achavam que podiam enriquecer investindo em ações, não tinha nenhuma entidade especializada, a lei das sociedades anônimas era defasada, não existiam investidores institucionais. Quer dizer, vocês devem ter lido, se não eu recomendo que leiam, um episódio da história econômica do Brasil fascinante, hein, Jacques, que é o Visconde Toné, a história do encilhamento, que foi em 1889, quando o Rui Barbosa era ministro da Fazenda. Então, nós tivemos, entre 71 e 75, o segundo encilhamento no Brasil. Pessoas perderam fortunas, empresas que entraram no mercado desapareceram. Tinha até uma brincadeira que o sujeito chegava com qualquer papel na bolsa e dizia: eu hoje vou vender a ação da companhia tal. Aí, imediatamente, se formavam compradores. E tem até aquela famosa brincadeira da Merposa. Ele chegou em bolsa e ofereceu ações da Merposa, que numa plateia, eu não prefiro nem entrar em detalhes do que se tratava. Enfim, esse era o ambiente. A legislação era superada, o órgão regulador não existia. Quem fazia às vezes de regulador era o próprio Banco Central. Então, em 75, o Geisel toma a presidência, convida Mário Henrique Simons, que por sua vez convida ao Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy para criar um novo instrumental para o mercado de capitais no Brasil. É criada, então, a Lei 6.404, que reforma a Lei da Sociedade Anônima, dando muito mais proteção ao investidor minoritário, e cria, através da 6385, a Comissão de Valores Imobiliários, que eu tive o prazer de presidir. Todo mundo especulava, isso em 76, mesmo no começo de 77, que eu seria chamado a ser o presidente da CVM, porque a essa altura, 58 a 77, eu tinha quase 20 anos de experiência no mercado de capitais, um mercado que ninguém conhecia. Então, não tanto pelas minhas competências, mas pela experiência. E eu era vice-presidente do Unibanco, estava muito bem, morando confortavelmente em São Paulo, com uma remuneração compatível com o banqueiro, e não tinha a menor vontade de ser presidente da CVM. O Mário vem a São Paulo, o Mário Henrique Simons vem a São Paulo, eu
educadamente o convido para almoçar comigo, onde eu morava, na época, na Ministro Costa Azevedo, e preparei um arrazoado de 3 páginas dizendo por que eu não queria ser, não podia ser escolhido presidente da CVM. Quando eu li a metade da primeira página, o Mário sacou o papel da minha mão e disse assim: quando é que você começa? De modo que não tive muitas opções. E aí, então, o Jacques insistiu muito para fases da minha vida. Na primeira fase, readquirir um pouco de amor próprio, um pouco de confiança. Isso é fundamental, porque você ser destroçado por 3 reprovações no vestibular, ou alguns de vocês já devem ter passado por isso, eu não quero que rememorem momentos ruins. Uma família com dificuldade, você se sentir um estorvo, era uma coisa extremamente desagradável. Mas aos poucos, eu fui readquirindo um mínimo de vontade própria. E uma coisa que o Jacques também insistiu, deu uma mensagem a eles. Uma das coisas que eu acho que foi positiva na minha vida, para chegar até onde eu cheguei, é inconformismo. Inconformismo. Eu nunca me conformei. Eu sempre estava em busca de algo novo, de fazer algo diferente. E isso acompanhou a minha vida de lá até aqui. O Jacques mencionou essa minha incursão na academia. Quer dizer, eu honestamente sinto-me frustrado, porque eu devia ter lido muito mais, ter convivido muito mais mas li pouco. E o pouco que eu li foi importante na minha vida. De modo que eu acho que hoje vocês têm facilidade de leitura muito maior do que eu tinha na época. Né? Na época você tinha que comprar um livro físico, hoje você pode ler via computador. Mas a cultura da leitura é muito importante. E ler não somente coisas que interessam o setor específico, mas a cultura geral. Ler, ampliar seus horizontes. Bom, então esse foi um fator de transformação na minha vida. Você não se conformar. Não, eu podia ter muito bem, continuar no Citibank. Hoje estaria aposentado, vivendo uma vida tranquila, mas não. Eu achei que eu devia correr o risco. E esse risco, outro fator importante na vida de todos nós, a sorte. As pessoas têm sorte, outras não têm sorte. Eu me sinto uma pessoa que fui bem aquinhoado pela fortuna, não a fortuna financeira. Aliás, parênteses, nunca tive como objetivo ganhar dinheiro. Não tenho nada contra que elegeram ganhar dinheiro, mas os meus objetivos de trabalho sempre foram muito mais de realização profissional do que financeira. Na medida em que a realização profissional foi acompanhada com a realização financeira, tanto melhor. Mas eu nunca elegi, quero ficar muito... Eu vi as pessoas de automóvel na rua, eu disse assim, será que algum dia eu vou poder ter um automóvel? Quer dizer, vocês veem o nível de frustração que eu devia ter. Bom, então essa é a primeira coisa. Não se conformar, sempre estar olhando para frente, se questionando, debatendo. Por quê? Why? Né? E daí? Para onde nós vamos? A segunda coisa, ter optado pelo mercado financeiro. Ter sido um pioneiro nessa área. No momento em que poucos tinham... Tinha havido uma experiência do Roxo Loureiro aqui, que criou um banco de investimento, não deu certo. A Cresceco lançou um fundo de investimentos, a Deltec era vendedora de ações de porta em porta. Aliás, se tiverem curiosidade, tem um livro meu que saiu, mas eu acho que vocês ainda conseguem ver, chama-se Mercado de Capitais, uma trajetória de 50 anos, onde eu conto a saga de um vendedor de ações chamado Fulton Boyd, vendendo ações no interior de Minas Gerais, batendo de porta em porta, andando às vezes 200 quilômetros numa estrada poeirenta para vender ações das empresas de força e luz. As pessoas que tivessem comprado empresas de força e luz na época estariam hoje milionárias, mas enfim, vamos esquecer isso. Então, o segundo fator na minha vida foi esse de ter escolhido um setor promissor, porque na época poucos podiam imaginar que iria ter... E a crença, essa crença que eu quero dividir com vocês. Mais do que nunca, de ter escolhido o mercado de capitais, eu imaginava o seguinte, bom, de onde vai virar o capital para que as empresas possam mobilizar recursos para expandir e crescer com o país? Na época, os bancos financiavam muito pouco disso, não existiam recursos de longo prazo. Os grandes financiamentos eram através do crédito imobiliário muito limitado à Caixa Econômica. Algumas empresas mais ousadas tomavam empréstimo no exterior.
E o grande crescimento das empresas era a reinvenção dos lucros. Pouco endividamento, reinvenção dos lucros, não havia mercado de capitais. Eu ficava imaginando assim, puxa vida. Quer dizer, se eu como empresário tenho a opção de ir para o mercado, capitalizar recursos para fazer a minha empresa crescer, mesmo que eu esteja abrindo mão de parte da empresa, eu vou crescer mais rapidamente do que eu cresceria se limitasse exclusivamente aos meus próprios recursos. Grande parte das empresas era de estrutura familiar, portanto, tinha um amigo meu que, com muita ironia, diria: a política de dividendo da minha empresa é determinada pela mudança de automóvel de diretoria do conselho. Quando está na hora de trocar os automóveis, aumenta o dividendo. Quando não está na hora de trocar o automóvel, mantemos o dividendo do jeito que está. Aliás, uma das inovações da lei do mercado, da lei da SA, o Branch Pedreira e o Labi tiveram uma percepção correta. Eu até fiz um artigo recentemente que saiu em uma revista do setor, defendendo o dividendo obrigatório. Hoje, a Petrobras está questionando muito o dividendo obrigatório. Por que a lei das SA criou o dividendo obrigatório? Justamente para a cultura do investidor, que a ação não é só você especular na bolsa e esperar a valorização. É o dividendo. E hoje já existem vários fundos de investimento que buscam exclusivamente dividend yield, quer dizer, o rendimento que o dividendo dá em relação ao preço de ação no mercado. Outra coisa que a lei das SA mudou foi a obrigação das empresas ter conselho de administração. Até então as empresas eram geridas exclusivamente familiarmente. Bom, então a segunda coisa foi esse enxergar que o mercado de capitais era e continua sendo, na minha modesta opinião, mais do que nunca, um instrumento fundamental para que as empresas pudessem crescer e se desenvolver. Tivemos maus momentos, bons momentos. Esse mercado ele flutua muito em função da volatilidade da economia, mas o fator determinante, que esse meu último livro lançado no ano passado, valeu a pena, Mercado de Capitais Passado, Presente e Futuro, eu saliento do grande ênfase. O grande problema no desenvolvimento do mercado de capitais, até essa fase, nos últimos 2 anos, onde a taxa de juros caiu vertiginosamente, foi a competência desleal dos títulos de renda fixa com os títulos de renda variável, notadamente com ações. Era muito difícil você motivar qualquer pessoa a entrar no mercado de ações quando elas tinham a certeza, os títulos do governo. Nesse meu trabalho aqui, tem o livro foi lançado em 2018, mas eu fiz uma comparação de 2006 a 2016, 10 anos. R$ 1.000 investidos em caderneta de poupança, em CDI, renderam, nesse período de 10 anos, R$ 1.000 transformou em R$ 42.000. E os meus R$ 1.000 investidos no índice da Bolsa, R$ 14.000. Portanto, você teve um diferencial de 3 vezes. Era impossível concorrer com o mercado de renda fixa. Com cada vez, a indústria de fundos no Brasil é uma das maiores do mundo. Alguns, acho que 2 trilhões de reais. 95% da indústria de fundos brasileiro são títulos multimercado, títulos de renda fixa, debêntures. Somente 5% eram ações. Agora deve estar mudando um pouco. Por quê? E nós estamos vivendo um momento muito curioso. Nós estamos passando um pouco do passado para o presente e para o futuro. Meus caros, nós estamos chegando ao final do ano com uma coisa inédita. Nós vamos ter um diferencial entre a inflação brasileira e a taxa de juros a mais baixa da nossa história. Nós estamos caminhando para ter uma taxa de juros em torno de 4,5% a 5% e uma inflação de 3,5%. Para quem estava acostumado a ganhar 10%, 12% investindo em renda fixa, é uma senhora mudança. Acabou-se o conforto de você crescer, ganhar nas custas do governo, os chamados rentistas. De modo que agora você tem que botar a sua cabeça para trabalhar. Como eu vou conseguir com que a minha poupança, meus modestos recursos, possam ter um ganho razoável? E esse é o grande desafio. E aí tem uma parte positiva e outra parte que me preocupa um pouco. Porque olhando o que foi a crise de 78 a 78, onde as pessoas estavam muito pouco preparadas para investir em ações, um inglês gosta de dizer, I'm afraid, eu temo
Aliás, I'm afraid eu acho ótimo, porque o inglês usa isso para qualquer maneira. Vamos jantar? I'm afraid I'm committed. É muito simpático essa coisa. Bom, mas eu estou preocupado que realmente as pessoas queiram enriquecer novamente no mercado de ações. Ora, o mercado de ações é atraente, mas mais do que nunca é preciso saber escolher o momento certo de entrar, o momento certo de sair. E escolher as empresas certas. É verdade que, tirando uma fotografia de 40 anos atrás, nós temos, primeiro, um sistema financeiro muito mais bem preparado do que tinha no passado. Nós temos um número de cultura de investimento. O Estado de São Paulo tem uma página diária, o valor, que alguns de vocês devem ler, tem o Valor Invest, que é uma coisa que educa. Eu tenho insistido para que os cursos universitários eduquem o investidor do ponto de vista de risco, etc. Quer dizer, então, se você olha a história bem-sucedida de países que cresceram no mundo, o mercado de capitais sempre foi um fator importante. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha crescido sem um mercado de capitais importante. Evidentemente, o papel da taxa de poupança é importante. Os países asiáticos, como vocês sabem, o nível de poupança chega a 30%, em alguns casos 40%. O nível da taxa de poupança no Brasil, que é praticamente igual à taxa de investimento, na época do chamado, entre aspas, milagre brasileiro, nós chegamos a poupar 22% do PIB. E agora estamos poupando 15% a 16%. O Estado, que era um poupador líquido, hoje é um despoupador, porque o Estado está absorvendo recursos e não está injetando dinheiro na economia. Muito bem. Mas então é preciso ter cuidado. E esse cuidado vem necessariamente de escolher as empresas certas a partir de um momento que a economia anda muito devagar. Anda muito devagar. Nós praticamente estamos estabilizados com a taxa de crescimento totalmente insuficiente e que cria esse problema que, a mim, hoje, se me perguntarem aqui qual é o meu problema brasileiro, eu tranquilamente vou dizer, gerar emprego. Essa é a grande preocupação que nós brasileiros temos que ter. Como gerar emprego? E lembrem-se que nós estamos falando em gerar emprego ainda antes de uma revolução industrial mais intensa no Brasil. Porque os outros países já estão... Mas eu vou me referir isso mais adiante, só antecipando. Mas nós temos pela frente um grande desafio, que é reciclar a nossa mão de obra para as mudanças da economia que estão vindo pela frente. Bom, então a segunda coisa foi essa incursão minha no mercado de capitais, e onde eu tive, modestamente, uma contribuição importante. Recado para vocês. Não é para você ter sucesso. Se é que eu tive sucesso, eu não acho que eu tive sucesso, mas enfim, as pessoas acham que eu tenho, eu não vou ficar contrariando. Mas enfim, qual é a razão de você ter sucesso? Meus amigos e minhas amigas, cerquem-se de gente competente. Juntem-se a pessoas que questionam o que você está pensando, o que você está sugerindo, o que você está dizendo. Todas as histórias, se eu tive êxito, foi sempre me cercar na CVM, no BIB, em todas as atividades que eu tive, de pessoas competentes, desafiadoras, não conformistas como eu. Essa é a razão do sucesso. Bom, vamos passar de uma terceira fase da minha vida, que é essa terceira fase em que, vamos dizer, eu saio da CVM. Por que eu saí da CVM? Eu fui convidado pelo presidente Geisel, ministro da Fazenda, Mário Henrique Simas. O governo Geisel foi substituído, como vocês sabem, pelo governo João Ortiz Figueiredo. E o ministro da Fazenda era o Sr. Carlos Schmitter. A fase heróica de instalação da CVM tinha se completado. A CVM estava reconhecida, apoiada, prestigiada no mundo todo. Criamos até um órgão internacional das comissões de valores. Mas me preocupava, a minha famosa inquietude, me preocupava o seguinte: escuta, você não cria um mercado só com boa regulação, só com xerife, com pistola dos dois lados, dando tiro, punindo e botando pessoas na cadeia. Não é isso que cria mercado. Você precisava criar instrumentos que motivassem as empresas a ir para o mercado e criar uma nova cultura de investimento num país que havia sido devastado por uma crise de 71 a 75. E eu não achei que o Carlos Schmitter, com todas as qualidades que ele tinha, ele ia ter tempo e preocupação. Ele não tinha cultura do mercado de capitais, diferentemente do Mário Henrique Simas. O Mário Henrique Simas disse: olha, o Mário, se eu tive 12 despachos, foram muitos. A identificação do Mário, ele tinha sido assessor da Bolsa de Valores, e ele sabia muito bem a importância do mercado.
Eu ia despachar com ele, mas eu estava na metade, estou de acordo. Qual é o próximo assunto? Ele tinha um filho. E eu achei que o espírita não ia ter. E eu ia ficar de mãos um pouco atadas, porque eu queria criar mecanismo de desenvolvimento do mercado. E eu queria criar cursos de... Criamos o CODIMEC, Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais, que foi muito importante, porque eu achei que a CVM não podia, como órgão regulador, ela mesma fazer o processo educativo. E o CODIMEC foi muito bem até 89, quando houve uma outra grande crise na Bolsa, o CODIMEC foi descontinuado. Porém, então, voltando a essa questão, eu achei que era fundamental ter essa continuidade, ter novas ideias. E eu não achei que o risco. Então, tomei a decisão, novamente, muito questionadas. O Walter Moreira Salles, que era o presidente do banco, quando eu fui comunicar a ele que eu estava aceitando o convite do Mário Henrique Silva para ser presidente da CVM, com isso tinha que me desligar, como eu fiz totalmente do banco, ele olhou para mim e disse: olha, Roberto, eu acho que todos nós, que de alguma forma somos o que somos, graças ao que o país nos ofereceu, quando e se você é procurado, oferecido uma oportunidade de colaborar com o seu país, desde que você se sinta competente, você tem que aceitar. Você não pode se furtar isso. Agora, posso te dar um outro conselho? Eu disse: claro, doutor. Saiba a hora certa de sair. É importante você não se perpetuar, não abraçar o cargo e saber o momento certo de sair. Então, saí, a família tinha mudado tudo para o Rio de Janeiro, razoavelmente bem instalados em São Conrado. À época podia se tomar banho de mar em São Conrado, hoje não é viável. Enfim, tudo bem. Minha mãe tinha saído da universidade, aqui estava trabalhando no Rio. Depois de 2 meses no Rio de Janeiro, no ano de 80, eu cheguei à conclusão que realmente os destinos me conduziam de novo para São Paulo. E eu estava querendo muito sair do mercado financeiro. Depois de 20 anos no mercado financeiro, eu achei que devia mudar. Eu queria ir para o chamado lado real da economia. Fui oferecido um cargo do lado real da economia, mas a pessoa que me convidou era uma personalidade muito forte, eu achei que nós íamos calçar o mesmo sapato. E aí surgiu a ideia, através do International Finance Corporation, FC, de criar a primeira Venture Capital no Brasil. Isso em 1900. Venture Capital, hoje são chamadas companhias de capital de risco. O que elas fazem? Pegam indústria nascente e investem para dispor disso no futuro. Juntamos um grupo de empresários e formamos a Brasilpar. Isso em 1981. E a Brasilpar durou até 96. Inicialmente com um grupo de acionistas importantes, que depois acabaram vendendo para o management. Pegamos uma época muito difícil, que foi os anos 80, chamada década perdida, onde a inflação... eu tinha um problema, eu tinha um conselho de administração representado pelos acionistas. Né? E a grande pergunta: vamos proteger o nosso dinheiro. Por incrível que pareça, confesso a vocês que em determinado momento pensei em investir em ouro. Tamanha era a inquietude para não perder o valor do relativo. E eu escrevi um longo memorando. Se vocês tiverem um dia curiosidade, no meu livro também eu posso depois dispor de uma cópia, foi a experiência acumulada nessa vivência. São 15 ou 20 itens do que eu aprendi fazendo Venture Capital no Brasil e depois Private Equity. Porque em meados dos anos, nós tivemos uma boa ideia, os bancos estavam com recursos congelados no Banco Central da dívida. E nós criamos um fundo de investimento chamado Equitipar, que foi produto da conversão da dívida em cotas do fundo, onde o banco estrangeiro só podia resgatar depois de 10 anos. Portanto, essa foi uma terceira fase da minha vida, uma terceira vertente da minha vida, que foi a questão de uma iniciativa pioneira, que foi a Brasilpar. Com todos os percalços, ela abriu um caminho. Hoje, vocês estão vendo aí o Venture Capital, o Private Equity, o que eles estão fazendo, investindo no Brasil, etc. E, aliás, com muito sucesso. Nesse entretempo, passei também a ser muito demandado como membro de conselho de administração. Eu devo ter participado ao longo da minha vida, também está no meu livro, em mais de 20 conselhos de administração, sendo que, no passado mais recente, até a fusão
do Itaú Unibanco, eu era do Conselho do Itaú. Fui até março do ano passado do Conselho da Sul-América. Enfim, fui do Conselho da Pirelli, Pão de Açúcar, enfim, uma série enorme de empresas muito conhecidas. Com o tempo, também eu comecei a perceber o seguinte: o papel de um conselheiro, a partir de um determinado momento, quando você sente que a contribuição que você está dando para uma companhia é como se você tivesse uma esteira, você faz um esforço danado, não sai do lugar, eu acho que você tem que tomar a decisão de sair. Por exemplo, eu saí do Conselho da Souza Cruz. Poxa, você saiu do conselho na grande empresa como a Souza Cruz? Saí. Porque um dia, numa reunião de conselho, eu propus uma medida alternativa ao que eles tinham proposto. E, não, do ponto de vista que o auditor diria, não seria relevante, mas era a maneira certa de fazer. O presidente da empresa, muito constrangido: doutor Teixeira, we have a problem. Ué, olha, nós todos estamos de acordo com a sua sugestão, mas isso foi aprovado por Londres e a mudança só pode ser daqui a 6 meses, porque agora vão entrar as férias, etc., e vai nos atrasar todo o programa. Ah, perfeitamente. Sem problema. Estou aqui para criar problemas, estou para solucionar. Passou 1 mês e meio e disse: eu sou antitabagista, vou sair do conselho, e saí do Conselho de Santa Cruz. Quer dizer, a gente nunca deve também embarcar um enfesadinho: não quero, vou embora. Não, eu sempre fui educado nessas coisas. Outra empresa que entrei era uma empresa francesa, e um belo dia estava uma aplicação, uma empresa subsidiária deles, com uma taxa de juros que era diferente da taxa de mercado. Eu disse: escuta, mas por que vocês estão investindo, aplicando de recurso numa subsidiária? Vocês não estão prejudicando? O presidente da empresa me disse assim: nós não discutimos esse assunto no conselho. Bom, em função disso, não restou outra alternativa, normalmente, algumas semanas, pretextei alguma outra coisa qualquer e saí. Tinha um conselho de uma grande empresa de varejo, que foi das maiores de São Paulo. Era muito interessante, porque juntavam 4, 5 economistas para discutir conjuntura econômica. Os 15 minutos finais, você discutia a situação da empresa. Sobre economia, nós éramos doutores, mas sobre o futuro da companhia, discutimos muito pouco. Também esperei um momento para tirar. Quer dizer, é a tal coisa, você tem que saber o momento de entrar e o momento de sair. Bom, mas a terceira vertente da minha vida profissional, que tem ocupado pós-CVM, independente dessa presença em diferentes conselhos de administração. Aliás, no ano 2000 foi criado um novo mercado. Em 2001 eu assumi a presidência da Câmara de Arbitragem da Bolsa. Que bicho é esse? Câmara de Arbitragem da Bolsa. Novamente, só por uma explicação muito rápida. O problema, um dos grandes problemas do mercado de ações no Brasil é que você tinha ações com voto e ações sem voto. Você tinha ações preferenciais que determinavam, podiam ter 2/3 do capital da empresa e 1/3 de ações votantes. Quer dizer, você controlava o capital da companhia com um percentagem muito bom. Então você tinha assim, ações de 2 classes: os que mandavam e os que obedeciam. E isso, para o investidor estrangeiro e até para os institucionais que entraram no Brasil, esse era um fator muito negativo. Então, como mudar isso? Como transformar esse mercado dando poder de voto às ações resistentes? Ora, isso era impossível de fazer porque mexia com direitos adquiridos dos controladores das empresas. Então, trouxe um novo mercado. O que foi o novo mercado? Foi uma ideia de um grupo de técnicos convidados pela então Bovespa. Vamos criar um segmento especial na Bolsa para empresas que queiram seguir ritos que sejam mais amistosos para os acionistas minoritários. Entre eles, nesse novo segmento, só poderão ser negociadas ações com direito de voto. Vão ter direito tag along, vão ter que opinar sobre o conselho de administração, vão ter que ter conselho de auditoria, etc. Quer dizer, vão ter que ter floating, porque uma das razões de você ter boa liquidez no mercado é a quantidade de ações que estão em circulação. Quando uma empresa tem poucas ações em circulação, a negociabilidade dela é pequena. Então criou-se o novo mercado. E por que uma Câmara de Arbitragem dentro do novo mercado? Porque a justiça brasileira é muito lenta e muito pouco especializada. Então partiu-se do princípio que a Câmara precisaria ter um grupo de árbitros, pessoas versadas em assuntos ligados ao mercado de capitais, que poderiam opinar quando se chamados. Hoje, eu presido essa bolsa desde então, portanto, quase 20 anos, e ela tem sido, você deve ter no jornal, uma das regras é sigilo,
mas como isso já foi revelado no jornal, nós estamos muito envolvidos em casos que envolvem JBS, envolvem Petrobras, etc. Bom, mas vamos então passar para essa fase, faltam 15 minutos para terminar, essa fase, minha terceira fase de vida profissional. Inserção internacional. Um belo dia eu sou convidado a ser o presidente do Conselho Empresarial da América Latina, que tinha sido fundado em 1979. Vai fazer 30 anos agora. A ideia era juntar empresários de toda a região a trocar ideias sobre temas de interesse comum, trocar experiências, conhecimento, etc. Coincidiu com a formação do Mercosul, etc. Eu fui escolhido para ser o presidente do Capítulo Brasileiro do CEAL. Novamente, foi uma surpresa para mim. Eu estava em São Paulo, a reunião foi no Rio, e o Miguel Echenique, que era o presidente da Brahma, fazia parte, me telefonou, se você acaba de ser presidente, ele é presidente do Conselho. Novamente, uma coisa que eu jamais me candidataria a ser. Mas acabou sendo uma experiência muito rica. Por quê? Passei a conviver com todos os países da América Latina, mergulhar nos temas do desenvolvimento, do crescimento, o que afetava a nossa região, o que não afetava, muito rico. E foram 8 anos, de 2006 a 2008, eu, inclusive, foram 8 anos, nos últimos 2 anos, de 98 a 2000, fui presidente internacional do CEAL. Isso me estimulou também a ir muito para o exterior. A Deltec já tinha proporcionado isso, era usuário para o exterior. E uma das coisas, nessas minhas andanças pelo exterior, uma coisa que eu fiquei surpreso, quando eu visitava a Argentina tinha o CARI, Conselho Argentino de Relações Internacionais. Quando ia ao Chile, tinha o Conselho Chileno de Relações Internacionais. O México tinha o Conselho Mexicano de Relações. O Brasil não tinha. Nós não tínhamos nenhum órgão. Pra vocês terem uma ideia, quando o Fernando Henrique Cardoso esteve exilado no Chile, já existia o Conselho Chileno de Relações Internacionais. Eu ia às reuniões do Council for Religion em Nova York, ficava a par. Nós temos que criar no Brasil um órgão dedicado a discutir temas de relações internacionais. O Brasil não pode ficar circunscrito a olhar para o seu próprio umbigo dentro dessa manifestação de protecionismo que sempre existiu. Bom, tive a acolhida de algumas pessoas, e principalmente o Luiz Felipe Lamprey, que era então vice-ministro das Relações Exteriores, e há 20 anos atrás foi criado o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, dos quais eu fui um dos fundadores, juntamente com o núcleo de Eliezer Batista, Tadeu Clabin, Mário Pratini de Moraes, Carlos Marianes. E hoje está aí. A única coisa que eu não consegui foi que a sede fosse em São Paulo. E a sede, por razões ligadas aos seus fundadores, foi no Rio de Janeiro, embora eu tenha procurado muito. Veio aí mais tarde, eu sou convidado por um empresário argentino para ir à posse do Vicente Fox, presidente do Chile. E então foi lançado o Foro Iberoamérica. Essa é uma experiência muito rica também, muito formadora da minha consciência internacional. O Foro Iberoamérica foi criado por Carlos Fuentes e Gabriel Garcia Marques, 2 expoentes da literatura latino-americana. O que esses dois pensaram? Olha, nós estamos vivendo num mundo em que a América Latina e a Iberoamérica em geral está sendo totalmente dominada, talvez seja uma palavra um pouco forte demais, mas ela totalmente mercê de certos acontecimentos mundiais, onde a América Latina e a Iberoamérica estão perdendo importância relativa. Vamos criar um ambiente onde se possa discutir temas de nosso interesse e de fortalecimento, trocar nossas experiências, a nossa cultura, que é tão rica, etc. Então, formou-se o Foro Iberoamérica, misturando políticos, empresários, literatos, etc., e eu, no meio dessa tropa toda. E no capítulo brasileiro, eu tive o privilégio, então, de conviver com o João Roberto Marinho, do Globo, Anélida Pinhon, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e agora com o Joaquim Falcão. Então, isso foi uma experiência novamente muito gratificante, porque as reuniões anuais, vamos ter uma reunião agora em Santa Fé de Bogotá, no dia 1º de novembro, onde eu estou escalado para falar um outro tema que também está inserido nas minhas preocupações atuais, o tema migratório. Porque fui convidado há mais de um ano atrás para fazer parte do grupo de apoio da Acnur. O que é a Acnur? Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados.
O tema refugiado no Brasil é um tema que está muito distante do nosso dia a dia. As condições geográficas do Brasil, nosso distanciamento, a questão de língua e outros fatores, nunca tornaram o Brasil um país invadido por imigrantes. Você teve a passado recente para mim, não tão recente para vocês, você teve uma forte imigração portuguesa quando a Revolução dos Escravos, você teve uma forte presença de sírios e haitianos, etc. Mas o problema tomou uma proporção muito grande com o problema da Venezuela. Eu fui um mês atrás a Roraima, fui a Boa Vista, fui a Pacaraima, visitar as condições que os venezuelanos estão enfrentando para a sobrevivência. E é realmente dramático. Eu já estava convencido desse apoio, e eu acho que nós, brasileiros, temos que ter esse espírito humanitário. O argumento que nós temos problema de desempregado no Brasil, que não resolvemos, não me induz a pensar que o Brasil não possa ter uma visão humanitária. Então, eu estou muito dedicado a isso. Fiz um evento recentemente em casa com alguns empresários, tentando sensibilizá-los. Então, o meu papel, modestamente, é a sensibilização disso. Portanto, essa terceira vertente da minha atuação é o tema de relações internacionais. Sou membro há 15 anos do Inter-American Dialogue de Washington e faço parte, na companhia dos meus caros amigos aqui presentes, faço parte do grupo de conjuntura GACINT, da USP, e também do Instituto de Relações Internacionais da USP. E, portanto, esse é um painel da minha inserção. E isso está me levando a trabalhar no meu próximo livro, que, por falta de melhor título, ele chama-se Por que o Brasil tem medo do mundo? Porque uma das coisas desse, no périplo de 30 anos do setor, ele é indicativo do seguinte: nós, brasileiros, não olhamos. Então, esse é o desafio que eu coloco para vocês hoje aqui, porque vocês vão ser o futuro do Brasil. Nossa geração fracassou. Mas vocês têm que olhar, vocês têm que ter a confiança na importância relativa do Brasil no mundo. Nós não podemos ficar olhando aqui para dentro, lambendo as nossas próprias feridas, num complexo de inferioridade que não tem substância nenhuma. Nós achamos que o mundo é muito melhor. Não. O mundo tem problemas também. São problemas diferentes dos nossos, mas também tem problemas. Hoje é muito difícil você encontrar um país. Veja o que está acontecendo no Reino Unido com o Brexit. Quer dizer, isso é uma coisa de país de terceiro mundo. Quer dizer, não conseguir resolver um problema que eles quiseram e agora não sabem como resolver. Mas, enfim, a Europa está passando um problema complicado. Os Estados Unidos eu prefiro não falar, porque é realmente uma situação difícil de interpretar o que está acontecendo. Mas, enfim, a mensagem que eu quero dar a vocês. Por que o Brasil ficou tão isolado do mundo? Fernando Henrique, numa das palestras que eu assisti no Instituto FHC, o brasileiro adora ficar isolado. Eu fiquei refletindo sobre isso. Sabe que algumas reuniões internacionais que eu vou, que tem brasileiros, sabe onde é que os brasileiros se sentam? Entre eles. Nós nos sentamos todos juntos para falar mal do governo. Quer dizer, é um esporte nacional esse de falar mal do governo. Pô, mas não precisamos exagerar. Precisamos olhar um pouco as nossas virtudes, o que nós temos de potencial, etc. O Scheikman, outro dia, no Valor Caderno Eu, disse, desde a crise da recessão americana, o Brasil passou a ser um país isolado do resto do mundo. O comércio brasileiro nas relações internacionais é coisa de 3%. Quer dizer, é ridículo. Nós somos exportadores de commodities, nós não temos presença nenhuma. Nós somos... E o Mercosul, por exemplo. Eu, como presidente industrial, tive vários eventos representando o Brasil para tratar do assunto do Mercosul. Vocês não imaginam no exterior o que representava o Mercosul. O que isso, para eles, estava com o potencial de um país do cone da América Latina, com toda a riqueza, com todos os seus problemas, com um potencial enorme de representar. E nós aqui passamos, os problemas vieram, e nós, ao invés de sentarmos, resolvemos o problema em conjunto, cada um tentou resolver os problemas da sua maneira, e infelizmente agora os nossos vizinhos argentinos passam novamente por uma crise muito grande. Portanto, eu estou mergulhado nesse trabalho. Está difícil fechar o trabalho. Eu vou dizer por quê. Porque isso passa necessariamente
por discutir qual a melhor política de governo para a nossa inserção no exterior. E hoje, por menos informados que vocês sejam, é muito difícil fazer esse tipo de análise. Nós estamos passando um momento muito complicado, não chega a ser um isolacionismo, mas existem definições. O Brasil sempre foi um país que se deu bem com todo mundo, e agora nós temos que estar administrando crises após crise no relacionamento externo, o que não é bom para o país. A questão ambiental, a Amazônia, não preciso nem falar. A relação com a China, que é muito importante, dos Estados Unidos, enfim. É muito difícil você imaginar. Agora, a mensagem que eu vou transmitir no livro aos jovens, e o Jacques Markovitch disse: Roberto, você tem que dar uma mensagem aos jovens. Olhem o futuro com confiança. Olhem que o Brasil tem potencial. Um país de 260 milhões de habitantes, 230 milhões de habitantes. Nós somos o maior país da América Latina. Nós temos uma área de livre comércio importantíssima. Quer dizer, uma classe empresarial, universidades como a USP, etc. Nós temos razão para viver nos lamentando da sorte. Bom, para terminar, eu escrevi tudo isso que eu estou falando, né? Ainda bem que eu não tive que ler, senão ia ser muito cansativo, né? Aliás, uma das coisas que eu deixei aqui para comentar no final é outro desafio que o Jacques me provocou. Ele disse assim, vou até ler exatamente os termos que ele me fez essa provocação ontem. Como os jovens devem se preparar para o amanhã? Eu só perguntaria aqui, né? Mas, enfim, eu posso fazer algumas conjecturas. Eu posso dividir um pouco com vocês as minhas dúvidas. Bom, como o jovem deve se preparar para amanhã? Não é preparar para amanhã, não. É preparar para hoje. Porque as coisas estão acontecendo com tal velocidade e nós não estamos dando conta do processo de mudança velocidade com que ele está acontecendo. Um sujeito chamado Benedetti, Mário Benedetti, que não sei, deve ser mexicano, quando creímos que tínhamos todas as respostas, cambiaram todas as perguntas. Parece brincadeira, mas hoje tudo que você tinha como caminho, você hoje está questionando. Mas será esse o melhor caminho? O homem da Sequoia. Sequoia é uma das maiores investidores de venture capital americano. Eu participei desse Brasil at Silicon Valley há 3 meses atrás. Perguntar, are you investing in Brazil? No, I'm not. Why? Vocês têm poucos engenheiros de software. O futuro do mundo está em ter engenheiros de software. Vocês precisam investir mais em software. Sem software, vocês não vão para frente. Não estou dizendo se ele está certo ou estou errado. Eu estou reproduzindo a visão de um centro que administra mais de 25 bilhões de dólares de fundo de investimento. Muito bem, as coisas estão mudando com muita velocidade. Eu gosto sempre de citar um provérbio chinês, né? Eu gosto muito da filosofia budista. E o provérbio chinês diz assim: o velho sábio registrou, o homem mais jovem anda mais depressa que os anciãos, mas são os anciãos que conhecem o caminho. Esse é um provérbio chinês. Estou me valorizando por isso um pouco. Mas, enfim. Ontem, com o Jacques Markovitch, eu participei de um evento Empreendedores e Empreendimentos. Né? Esse é o nome dele. Lá nos Campos Elíseos. Tinha uma sala, metade dessa aqui, totalmente lotada, onde o Jacques fez uma apresentação, o homem do Senai, né? Fez uma apresentação, e depois foram escolhidas as pessoas que foram agraciadas no passado. Jafé, Pfeffer, o Lunden, a fulano da Sadia, que hoje é BR Foods. Característica interessante, eu estava refletindo sobre a sua pergunta. Uma característica de todas essas empresas que ontem foram discutidas é a estrutura familiar, a importância da estrutura familiar. Será que no futuro o papel da família não vai ser tão integrador como foi no passado? Então essa é uma das nossas inquietudes.
Bom, o valor, 22 de agosto. Robôs já começam a atuar como mediadores. Quer dizer, eu, como membro da comissão da equipe de arbitragem, vou ser substituído por um robô. Certamente vai fazer melhor do que eu, mas, de qualquer maneira, a arbitragem do processo recolhe a inteligência artificial. Valor de hoje. Serviço de quarto feito por robô e check-out sem fila. Mercado corre quanto tempo para fazer a transformação digital e garantir competitividade. Depois de reserva de check-in online, o hóspede dirige-se ao quarto do hotel, destrava a porta por reconhecimento facial e solicita um lanche pela TV, entregue por um robô. Para o check-out, só a sair do quarto e já pode ir embora. Quer dizer, isso é um dos muitos exemplos, sem falar em Airbnb, e Uber e tudo mais. Mas, enfim, as coisas estão mudando, foi incrível. E como está preparado isso? Meus amigos e minhas amigas, ler, acompanhar, desafiar o conhecimento. Eu estou numa fase que é muito mais difícil para vocês, porque já foram, a cultura de vocês já é uma cultura mais atualizada. A minha cultura é uma cultura da maquinagem da Olivetti, que você batia a máquina, daquela que fazia cálculo, manivela, etc. Mas vocês têm que estar atentos a isso. Não pode, você tem que olhar todo esse processo de mudanças que está fazendo. Nesse Brasil, a Silicon Valley, tinham mais de 700 brasileiros preocupados em se atualizar, em manter-se em forma em relação ao que está acontecendo. Bom, eu gosto sempre de, ao final, citar algumas frases que ficaram marcadas. Isso aqui é o diálogo entre Warren Buffett e o Bill Gates. What's the secret success? Qual é a razão do segredo do sucesso? Eles responderam, right decisions. How do you make right decisions? Experience. E a pergunta é a seguinte. How do you get experience? Wrong decisions. Então, ninguém aprende melhor que errando. Nós não podemos também nos vangloriarmos disso, né? Estamos errando. Você tem que saber, uma coisa, um conselho que eu dou, a gente tem sempre que se autoanalisar. Eu nunca fiz análise na minha vida, não precisei. E não critico quem faça, etc. Talvez eu seria até melhor do que se eu tivesse feito análise. Mas, em compensação, eu estou sempre me autoanalisando, me criticando, olhando para dentro de mim mesmo, dizendo o que eu estou fazendo errado. Então, eu acho que é fundamental a gente reconhecer quando se errou. E uma coisa que eu aprendi de investimento. Eu posso falar aqui mais 2 horas, eu vou cansar muito você. Mas uma das regras de ouro na área de investimentos, quando você investiu numa empresa, as coisas não aconteceram da maneira que você imaginou, não fique se lamentando. Não fique chorando a decisão errada. Venda. Realize seu prejuízo. Não fique esperando. Eu comprei a 100, está a 70, vou esperar chegar a 100 para vender. Não. Uma decisão a 100, ela está a 70. Vende a 70 e não fica se lamentando mais. Quer dizer, isso é importante na vida. A gente saber que errou, porque as variáveis que você se baseou não se confirmaram e realmente você tem que rever suas decisões. Bom, eu agora... Perguntas e respostas. 5 minutos do meu tempo, temos meia hora para debate. Exatamente. Por favor.